Vamos lá deixar-vos entrar. Olá a todos, vão entrando para deixarmos aqui a energia estabilizar. Olá, olá, digam se me estão a ouvir, que eu estou aqui com o micro e não testei antes de começar, portanto, digam-me se estão a ouvir, se está tudo ok, porque eu sinto que as comunicações hoje estão um bocadinho turbulentas. Olá, Andreia. Ouves-me bem, querida? Só para perceber. E se está também bom em termos de... Ok, boa, perfeito. Muito bem, então agora que já tenho aí um retorno positivo de que me estão a ouvir bem, vamos abrir aqui este podcast, episódio 38, episódio 38, meu Deus. E hoje vamos falar aqui sobre o impacto que certas memórias ainda têm na nossa vida, nas nossas experiências, nos nossos relacionamentos, na forma como nos comportamos, na forma como estamos no mundo. Porque é que algumas memórias nós conseguimos apagar e não só apagar, como até ter dificuldade em lembrar, e outras estão tão presentes e nós gostaríamos que elas não estivessem, não é? Memórias de dor, memórias de sofrimento, o que quer que seja. Portanto, o que é que eu te quero pedir enquanto estamos a deixar aqui a energia assentar? Aproveita, envia esta live para as pessoas que tu sentes que podem beneficiar deste conteúdo. Nós vamos falar sobre apego também e eu vou desmistificar esta questão de muitas vezes vocês dizerem: eu não sei se ainda amo aquela pessoa, porque isto tem tudo a ver com memórias, ok? Apego não é amor, é memória. É memória. Portanto, enviem isto para quem vocês sentirem. Aproveitem, olá querida, aproveitem este bocadinho, salvem a live depois e também quero recordar que ela fica disponível no Spotify e no YouTube, podcast Metamorfose, amor com letras grandes, ok? Hoje no episódio 38. E já sabes que eu te recomendo sempre a teres uma caneta e um papel para poderes tomar notas dos maiores insights, e acredita que esta live vai ter assim frases e chavões que te vão mesmo abanar, que vão ser verdadeiras chapadas de consciência, como eu costumo dizer. Portanto, aproveita, vai buscar o papel e a caneta enquanto estamos aqui a começar, para poderes também tirar notas, inclusive praticares uns exercícios que eu te vou deixar no final para tu aprenderes a desfazer destas memórias e do impacto que elas têm na tua vida, ok? Então eu quero começar, obviamente, por pedir a vossa interação sempre, não é? Isto é fundamental, e quero começar por perguntar se contigo acontece tu sentires que há pessoas que continuam a ocupar espaço na tua vida e já não fazem parte dela. Ou seja, tu tens pessoas que tu visitas mentalmente todos os dias, ou várias vezes por dia, ou ainda visitas mentalmente, mas já não querias visitar, tipo aquele ex-namorado, ou aquele ex-patrão chato, ou aquela amiga que te programou, ou aquela frase que os teus pais te disseram e que tu ainda continuas a viver e a recordar. Mas é muito fácil, porque tu consegues seguramente encontrar em relacionamentos anteriores que tu te quiseste deslaçar, vamos dizer assim, libertar, tu continuares over and over again a viver aquelas memórias, aquela pessoa a aparecer na tua mente e na tua vida, certo? Contem lá. Se vocês quiserem, podem trazer aqui exemplos concretos, ok? De situações tipo: fogo, eu gostava que
esta memória saísse da minha cabeça, ou gostava que esta pessoa saísse da minha cabeça. Vocês dizem muitas vezes que ela saia da minha vida, mas ela já saiu da tua vida, meu amor. Ela continua a viver na tua cabeça, porque tu lhe dás palco para ela poder atuar todos os dias. E tu não queres isto. Ok? É ou não é? Diz ali a Andreia. Acontece, acontece. Comigo acontece. Pois acontece. Acontece sim. E isto vai, obviamente, influenciar a forma como nós nos vamos relacionar. E tocando aqui no ponto dos relacionamentos amorosos, que eu hoje vou falar aqui bastante sobre isso, pela questão do apego, e porque este é dos lugares que eu mais vejo até em sessões individuais. Exato. Diz a Cláudia. Uma pessoa que já saiu da minha vida, mas que o que ela me dizia e me fez sentir visita-me muito. Exato. Portanto, imaginem, há uma percepção, uma representação criada daquela experiência que continua a visitar a Cláudia, não é? E aquilo está ali e exerce uma energia sobre ela e impede-a, em certa medida, de manifestar algo novo. Porque se eu estou agarrada a uma energia que já saiu da minha vida, mas continua a viver na minha mente, energeticamente, eu nem quero estar ligada àquela pessoa, mas estou-lhe a dar palco todos os dias. E eu mantenho uma corda energética enorme com ela. E isso faz com que não haja espaço para algo novo entrar. Por isso é que muitas vezes nos relacionamentos amorosos, quando a outra pessoa ainda vive energeticamente dentro de vocês, cabeça, não é coração, amor. Não é coração, nós já lá vamos. Tem nada a ver com o teu coração, tem a ver com a tua cabecinha. Ela continua a viver dentro da tua cabecinha e tu dás-lhe palco. E tantas vezes lhe dás palco, quantas vezes perguntas, mas porquê é que isto me aconteceu? Mas será que se fosse assim, tal? E se eu tivesse feito? Meu amor, estás-lhe a dar palco, estás a alimentar aquela memória que tu já não queres. Ela não faz parte da tua vida, ela faz parte da tua cabeça, da tua mente, da tua memória. Ok? Pronto. Então vamos começar por explicar aqui o que é esta história do apego. Porque o subtítulo da nossa live é precisamente que o apego não é amor, é memória. Okay? E quando nós falamos de apego, não é só apego a uma pessoa em específico ou a um relacionamento. É o apego até a uma experiência. Se eu fui para aquele restaurante e me sentei na mesa do canto e foi lá que tudo correu bem, se eu agora não me sentar na mesa do canto, as coisas não vão correr bem. Olha lá, onde é que isso vive? Vive na tua cabeça, apenas. É um apego a um resultado, a uma experiência que tu tiveste. Mas vamos pegar aqui no apego mais favorito que vocês têm, que domesticam todos os dias, que é o apego aos relacionamentos amorosos. Deixem lá aí se vocês já estão numa situação de apego a um relacionamento amoroso. E vocês vão perguntar, Joana, como é que eu sei isso? Pois, muitas vezes vocês não sabem, vocês questionam-se, será que isto é amor ou é apego? Okay? Esta é uma pergunta que passa centenas de vezes pela mente de muitos de vocês. Quando já terminaram um relacionamento e aquela pessoa vos continua a visitar mentalmente e vocês a reviver histórias e experiências, mas até quando estão dentro do próprio relacionamento, que já está morto e enterrado, mas vocês continuam lá apegadas ou apegados. Ok? Então, o que é, na verdade, o apego? O apego não tem nada a ver com sentimentos, não tem nada a ver com amor, não tem nada a ver com sensações. Tem a ver com memória. Tem a ver com representações mentais que tu criaste de uma experiência, seja ela qual for. Seja ela o ex-namorado que te tratava muito bem e que tu adoravas, mas que entretanto deixou de tratar, entretanto deixou de ter essas ações e esses comportamentos, a relação deixou de fazer sentido, mas tu continuas apegada à memória de quando ele te tratava bem. Ou da tua ex-companheira
que sempre foi extremamente cuidadora, extremamente dedicada, extremamente amorosa, mas um dia tu descobriste que ela tinha outra pessoa na vida dela. E ela até veio ter contigo e disse: não, mas aquilo não representa nada para mim e vai tudo voltar a ser como antes. E tu ficas apegada, ou apegado, neste caso, à memória que tens de quando esse relacionamento era maravilhoso, mas já não é. E quando a pessoa não está na tua vida, que isto acontece muitas vezes, olha, ainda a semana passada tive uma cliente assim, que me disse: oh Joana, já passaram 2 anos e eu às vezes ainda me questiono se eu ainda amo aquela pessoa. Ok, vamos lá fazê-la entender. Não é dizer-lhe que ela não o ama. Eu não estou dentro dela. Sei lá se ela o ama ou não ama. Eu vou saber se lhe fizer as perguntas certas. Que foi o que eu fiz. E obviamente que não é amor, é apego. Então vamos lá entender o que é que ela ama dele. O que é para ti o amor? E ela diz-me: olha, é respeito, é presença, é companheirismo, é atenção. E eu pergunto: isso está a acontecer agora na tua vida? Não, Joana, ele nem sequer faz parte da minha vida. Já nem falo com ele há não sei quanto tempo. Então, se o amor para ti é isto, onde é que está a existir amor? Aqui. Eu só estou a provar factos. Estão a ver? Eu não tive que lhe dizer que ela não ama aquela pessoa. Eu não tive que lhe dizer que ela estava apegada àquela pessoa. Fiz-lhe a pergunta certa. O que é para ti amor? Ela identifica-me amor. Claro que depois andamos aqui a esmiuçar os valores. E a seguir eu pergunto: ok, aqui agora, no momento presente, onde é que está isso tudo que tu estás a dizer com essa pessoa? Não está, amor. Nem sequer existe. A pessoa nem faz parte da vida dela. Faz parte da cabeça dela, da mente dela. E de um desejo pensado, que nós chamamos um wishful thinking, expressão em inglês que eu gosto muito. O desejo pensado é, na verdade, uma paragem energética que fica entre 2 mundos. O mundo passado, que te diz: eu amo a representação mental que tenho daquela pessoa, quando ela me tratava bem e ela era assim e assado. E um desejo futuro, ponto ao futuro, que tu queres que aquela pessoa, e esperas e tens uma expectativa que ela volte a ser como era. Mas aqui agora, no momento presente, ela nem faz parte da tua vida. Como assim tu amas essa pessoa? Não amas, amor. É apego. É apego. Chama-se apego a isto. O apego é uma representação mental que vai para o passado buscar uma memória que tu criaste e qualificaste como boa, má, positiva, negativa, bonita, feia, saudável, amorosa, nhanhanhã. E trazes para o momento presente como se fosse real. Só que não é. E depois ainda fazes pior, o wishful thinking. Vais para o futuro, desejas que volte a ser igual e ficas na expectativa, que é a morte do artista e de tu não manifestares um novo relacionamento, de que algo mude. Mas eu pergunto, aqui e agora, o que é que está a acontecer? Nada. A pessoa nem faz parte da tua vida. Estou aqui a recordar, diz a Andreia, a última relação com a pessoa e que não sai do meu pensamento, que às vezes até pergunto: será que isto ainda tem pernas para andar? Tem, meu amor, tem pernas para andar na tua cabecinha enquanto tu continuares a alimentar a memória. Só aí, em mais nenhum lugar, pelo menos agora. Porque a pessoa não está alinhada com aquilo que tu esperas ou desejas para um relacionamento. Por isso é que tu saíste de lá. Ela continua a viver na tua mente porque tu lhe dás palco. É ou não é verdade? Em algum lugar mais ela está a viver, Andreia? Para além de ser na tua mente? Pronto. E por isso, eu quero que vocês tomem nota disto. Apego é memória. Ok? E é uma memória traiçoeira que nos põe naquele lugar do wishful thinking, o desejo pensado. Eu estou apegada a uma coisa que aconteceu no passado, uma versão antiga que eu já gostei, que eu desejei, e volto-me para o futuro esperando que isso volte a acontecer, ok? Ficamos entre 2 coisas, só que isto não é real. Sabem o que é isto? Oh, Andreia, querida, pois não, diz ela. Sabes o que é isso?
Eu vou-vos dizer onde é que vocês vivem. Vivem no mundo da fantasia, que é um mundo bonito. Quando é uma fantasia que nos faz co-criar coisas que nós desejamos. Mas isto são coisas que nós não desejamos. Porque se nós saímos de lá, nós não desejávamos aquilo. Não é? Só que ficamos apegados como se tivéssemos uma âncora mental plantada num sítio que nós já não queremos ter. Mas está lá. Vocês estão a ver o problema da coisa. Não é? Então é uma fantasia, vocês continuam a fantasiar, entram no mundo de fantasia, alimentam, dão um palco àquelas pessoas que vocês nem querem. Portanto, antes de eu vos explicar como é que se desfaz este nó, deixem-me explicar-vos como é que a mente guarda as memórias, para vocês perceberem. O cérebro, o nosso cérebrozinho, lindo e maravilhoso, ele não guarda memórias como arquivos mortos. Okay? Por muito que a gente gostasse, não é assim que acontece. Eu gostava que aquele relacionamento que terminou fosse para o arquivo morto, eu fecho na capa preta, empurro a gaveta para dentro e está feito. Pois, só que não é assim. Porque o nosso cérebro não guarda as memórias assim. Ele guarda dentro da caixa e do arquivo, só que o arquivo não está morto. O que é que isto significa? Significa que nós guardamos a experiência, a representação criada daquilo que nós vivemos. E essa experiência movimenta-se. Ela tem cheiro, ela tem som, ela tem cor, ela tem forma, ela tem sensações. É por isso que muitas vezes, quando tu pegas num objeto, ou ouves uma música, ou cheiras um determinado perfume, tu te lembras daquela pessoa, porque tu foste buscar uma coisa que te conectou, já lhe vamos dar um nome a esta coisa, que te conectou com a memória, entre parênteses, a representação mental que tu tens guardada daquela coisa. Olhem eu a ensinar isto tudo no fim de semana às minhas alunas no curso de PNL e elas tipo, sim, este é outro tema gigante da PNL, que é como eu vos apago as memórias, apago entre aspas, que eu não as vou apagar, só vou mexer um bocadinho nelas para vocês não conseguirem ir dar ao mesmo sítio, ok? Não se apagam, modificam-se. Ok? Chama-se isto reprogramação mental. Guarda aí, Cláudia, que este é maravilhoso para tu sacares depois. Agora apanhei aqui um fio condutor. Portanto, o cérebro, deixem-me ver se não me esqueço de vos dizer nada, não guarda memórias como arquivos mortos. Assim, porque eu escrevi 4 páginas, malta, portanto isto tem que vir para aqui. Mas sim como experiências sensoriais. Ou seja, tem som, tem cor, tem cheiro, tem forma, tem tudo. E estas representações mentais têm qualidades. Que qualidades? Ai, o som era bonito. Ai, a forma era jeitosa. Ai, a cor é das minhas favoritas. Ai, aquele cheiro é terrível. Ok? Estas qualidades nós chamamos submodalidades. Ok? Toma nota aí. Sabes porquê? Porque é aqui que tu vais ter que mexer. É aqui que tu vais ter que andar tipo com uma caixa de ferramentas, que é um emoji que eu uso muito quando estou a falar de reprogramação mental, porque é exatamente isto que tu vais fazer no teu cérebro. Tu vais com uma caixa de ferramentas ajustar aqui estas representações mentais, entre parênteses, memórias, que tu tens de uma determinada experiência. Porque olha, se tu visualizas o teu ex-namorado como um príncipe encantado em cima de um cavalo branco que toca uma música tipo sinos e tem um pônei com um arco-íris pendurado atrás, mas aqui agora ele é um pedaço de cocó, vou dizer assim, porque te magoou e porque te fez 30 mil coisas que te fizeram sair de lá, meu amor, tu estás apegado a uma coisa que tu não queres, ok? Então nós vamos destruir, entre aspas, reprogramar esta coisa que tu lá tens e vamos introduzir-lhe qualidades que tu não queres. Vamos mexer nas qualidades da tua representação mental, ou seja, trocado por PNL,
vamos mexer nas submodalidades de uma representação mental, barra, ou entre parênteses, memória, que tu tens, para que tu não consigas aceder a ela, olha só, com a mesma química que tu acedias antes. Porque isto tem a ver com química, ok? Então, antes de eu vos dar estratégias e explicar como é que isto se faz na prática, deixem-me só introduzir outra coisa muito importante. Quando nós pensamos numa memória, nós temos que, ou devemos, agora que vos estou a trazer esta consciência, perceber se essa memória ela está perto ou está longe de nós. Eu ainda a sinto dentro de mim ou não. Eu vejo-a pelos meus olhos ou eu estou a vê-la como se estivesse a ver a representação num palco. É quente ou é fria? É um vídeo ou é uma imagem? Ok? E agora eu quero te dizer outra coisa muito importante. Toma nota desta, porque vai valer a pena. As tuas emoções, escuta bem, as tuas emoções não vêm do coração, meu amor. Eu não sei onde é que tu aprendeste isso, quem é que te disse isso, ou quens é que te dizem isso, mas as emoções não vêm do coração. O que vem do coração são sensações. As emoções são sensações que foram pensadas pela tua mente, ou seja, foram analisadas pela tua mente, qualificadas, introduzidas submodalidades e criadas representações mentais. Eu vou-te dar um exemplo muito simples. Aliás, até te posso dar mais do que um exemplo. Mas vamos imaginar. Coisas como um aperto no peito, um calor, uma tensão, borboletas na barriga. Isto são sensações. Ok? Um aperto no peito. Uma coisa de um segundo. Uma sensação. Queimei-me. Uma sensação de calor, não é? Aquilo é um segundo. A gente tira logo a mão. Ok? E a seguir o que é que diz? Doeu! Ou tive um aperto no peito. Será que é ansiedade? Borboletas na barriga. Será que é amor? Isto é bom, isto é mau, isto é quente, isto é frio, isto é amor, isto é paixão, isto é ansiedade. Tudo isso são representações mentais que tu crias de uma sensação, ou seja, são emoções, são sensações pensadas. Portanto, deixem-me só aqui eliminar quem não está aqui a fazer nada. Ok, já foi, casa é minha. Portanto, emoções são sensações que tu pensaste e analisaste. Por isso, o amor, que é uma emoção, ela foi pensada e analisada. Ok? Então, Joana, explica-me lá como é que eu distingo isto. Olha, meu amor, e aqui, eu vou trazer isto para um tema de uma live, porque isto dá um tema de uma live. E aqui tu tens que perceber qual é que é a diferença entre emoção, que vem da mente e que é pensada, e sensação, que vem do coração e é sentida. Num segundo, ok? Então, se tu quisesses pôr isto em duas colunas, são coisas assim. Emoção, pensamento, sensação pensada, vem da razão, ok? E é barulhenta e prolongada. Oh, Andreia, carambas, tu continuas ao final não sei quanto tempo a pensar nisso. É barulhento e prolongado, ok? Isto é mental. Então, e o que é que não é mental? O que não é mental chama-se intuição, que é uma sensação. É uma coisa imediata, é um microsegundo. Não volta. Tu não voltas a sentir aquilo. Depois o que tu visitas são pensamentos sobre aquela sensação que tu tiveste. Ela é instantânea, é um flash, rápido e silencioso. Vem do coração. Vem do coração. Ok? E ativa uma coisa muito importante, que é a única que é real, presente.
Queimei-me. Ai, isto doeu. Estava quente. Quente. Qualificação. Mental. Já julgaste e qualificaste. Sensação. Ok? Depois, num episódio, eu vou trazer intuição e emoção ou razão para vocês entenderem. Mas agora eu quero que vocês percebam isto. Emoções são sensações que foram pensadas, analisadas e representadas mentalmente pela nossa mente, pelo nosso cérebro, ok? Tudo o resto, que são sensações, são flashes imediatos, instantâneos, rápidos e silenciosos. As emoções são barulhentas e prolongadas, ok? Então, Joana, como é que eu faço para desformatar isso? Reprogramar isso. Então, eu vou-vos propor um exercício, meus amores. Está bem? Para esse lado. Vamos falar aqui e exercitar a técnica de PNL que eu mais uso e que todos os praticantes de PNL mais usam para desformatar memórias. Ok? Desprogramar memórias. Ok? Nós não vamos apagar a memória. O arquivo vai estar lá. Simplesmente vamos mexer nas qualidades, submodalidades, as qualificações que damos àquela memória. Ok? Então, pensa lá numa memória marcante na tua vida. Ok? Pensa nessa memória. Vamos fazer um exercício. Eu vou-te fazer aqui algumas perguntas. Se estivéssemos em sessão, seria isto que eu te fazia. Essa memória é uma imagem ou é um vídeo? Primeira pergunta importante. Ok, e é uma memória que, e tu respondes-me, não é? Se é uma imagem, eu vou trabalhar de uma forma. Se é um vídeo, eu vou-te pedir para tu parares ou fazeres um frozen numa imagem, por exemplo, para nós seguirmos aqui pelo contexto numa imagem, para tu sacares uma imagem estática desse vídeo. E agora eu pergunto, isso tem som ou não tem som? Outra coisa importante, se tiver som, eu vou guardar a experiência som para desprogramar a seguir, ok? Se não tiver som, continuamos pela imagem e vamos continuar agora, continuamos pela imagem. Eu pergunto, a imagem está perto ou está longe? E a pessoa vai visualizar mentalmente aquilo que tem guardado e diz, está perto. Está perto significa que ainda está muito presente. Está longe, já está mais distante. Ok. E eu continuo. Olha, tem cores ou é preto e branco? Tem cores. Muito bem. Alguma cor que seja mais notória? E aqui vamos analisar. Depois nós podemos mexer aqui e brincar com isto. Misturar cores. Fazer aqui uma pintura nova. E depois eu pergunto. Olha, e ela está focada ou desfocada? E a pessoa diz, está focada, consigo ver muito bem. Ou está assim meia turva. Então, e depois, como é que se faz, Joana? Depois entra a beleza da PNL. Depois eu sento-me literalmente no meu cadeirão de trono de rainha de cocriação e, neste caso, desprogramadora de submodalidades mentais para destruir, modificando essa tua memória e vamos começar a bela da brincadeira da reprogramação. Se essa memória ficasse agora, visualiza lá a memória. Eu vou fazer isto muito rápido, ok? Mas seria uma coisa deste género. Então vamos colocar agora essa memória num ecrã de televisão à tua frente. Por exemplo, isto todos os dias ou em diferentes experiências. Às vezes vamos para o cinema, às vezes vamos para um porta-retratos, às vezes vamos para o ecrã da televisão, às vezes pegamos na fotografia na mão. É conforme o que me apetecer naquele dia. Hoje vamos aqui para um ecrã de televisão. Vamos pôr lá aquilo no ecrã da televisão. Muito bem, tens agora aí essa imagem. Vamos colocar então a imagem agora a preto e branco. Temos que dar aqui um tempo à pessoa para ela conseguir, dentro da mente dela, pôr aquilo a preto e branco, ok? Pôr a preto e branco. Depois a seguir vamos, por exemplo, pegar no comando da televisão e vamos clicar naquele botãozinho que põe duas linhas pretas, uma por cima e outra por baixo, para que ela fique assim tipo história. Estás a ver quando estamos a ver aqueles programas de história que fica com duas barras pretas? E ela, ok. Muito bem. Agora vais ao comando e vais fazer zoom out. Vais pô-la lá
para baixo, pequenina, 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 pequenina. Se estás a ver agora um quadradinho assim, muito pequenino dessa memória. Muito bem. A preto e branco, um quadrado pequenino. Sim, as sessões de programação neurolinguística são assim, e comigo a fazer esta teatrada toda. E pior, porque é isto que vos desformata, ok? Sempre. Todos os bons praticantes de PNL fazem esta teatrada, tá? Que parece ridícula, eu sei, porque eu já estive sentada no lugar de cliente e a primeira vez que me fizeram isto eu pensei, este médico está louco. Sim, foi um médico. Este médico está louco. O que é certo é que aquilo funcionou. E a partir daí eu deixei de acreditar que era loucura e decidi tirar um curso de PNL. Foi assim que a PNL entrou na minha vida, é mesmo verdade. Ora bem, pequenina, 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 e a gente pega no comando, apagou. Ok. Tenta lá visitar essa memória. Este tenta é propositado, que eu não quero que ela visite. Tenta lá visitar essa memória. E ela vai-me dizer como é que está. Vamos calibrando. E voltamos a fazer. E voltamos a fazer. E voltamos a fazer. E às vezes vai para dentro de uma televisão. E às vezes vai para a de cinema. E às vezes eu ponho a pessoa sentada no cinema. E depois ela já não é a pessoa que está sentada no cinema. É a pessoa que está lá atrás a ver a pessoa sentada. A ver a pessoa que está na história. Outras vezes eu pego numa folha e amarroto a folha. É o que der. E se tiver som, vamos mexer no som. Pomos mais alto, pomos mais baixo, pomos uma música que nós gostamos por cima, por baixo, o que quer que seja. Isto chama-se mexer nas submodalidades mentais, que são as qualidades mentais que nós guardamos e que atribuímos à emoção, à qualificação, a uma experiência, ao qual muitas vezes nos interrogamos se é amor, mas não é. É apego. E isto serve para qualquer coisa, qualquer experiência de dor. Agora, há aqui um detalhe muito importante que eu até acrescentei no nosso manual de PNL Assunit, foi uma das coisas que eu escrevi sobre isto. Quanto mais rápido nós formos a desprogramar uma memória de dor, maior é a probabilidade de sermos bem-sucedidos também rapidamente. Ou seja, se a memória de dor foi ontem, porque eu ontem atropelei um gatinho e agora estou sempre a ver a imagem do gatinho, se eu hoje trabalhar a desprogramar essa imagem, eu tenho uma maior probabilidade de conseguir, de facto, não voltar a visitar aquela imagem. Ok? História real da minha vida. Não foi ontem, já foi há uns anos valentes, mas graças à PNL, naquela noite, eu consegui desformatar aquela imagem de tal forma que eu hoje não tenho claro sequer, não consigo. É que não consigo mesmo saber a cor do gato, a forma, não consigo mesmo. É como se tivesse um borrão. Não consigo perceber. Inclusive, eu já me questionei. Será que eu atropelei mesmo o gato? Será que ele ficou vivo ou não? Porque eu não consigo. Eu desformatei, desprogramei logo naquele momento. Claro que memórias muito carregadas. O que é que são memórias muito carregadas? São aquelas que vocês mastigam, continuam a dar palco. Over and over again. São mais desafiantes de nós reprogramarmos. Temos que fazer isto várias vezes. Muito provavelmente. Temos que mexer em várias submodalidades. Muito provavelmente. Temos que mexer em vários canais de comunicação visual, auditivo, sinestésico. Ou seja, aquilo que eu vi, aquilo que eu ouvi, aquilo que eu senti. Muito provavelmente, sim. É possível. Super possível. Não só é possível, como é real. Ok? Como é real. Sabem porquê? O cérebro, quando ele vai buscar aquela memória, o arquivo, que eu já disse que não está morto, ele tem uma teia neural, bioquimicamente, chamemos-lhe assim, que eu venho da área da saúde, também sei como é que isto funciona. Nós temos substâncias que são neurotransmissores e que percorrem canais neurais e que vão diretamente buscar aquela informação a um sítio. Mas se eu alterar a forma como estes neurotransmissores se movimentam, eles, em vez de irem para aquele sítio, vão para outro. E como é que eu altero a forma como estes neurotransmissores se movimentam? Alterando as submodalidades. Por exemplo, se uma pessoa tem uma memória, porquê é que vocês ficam a salivar quando pensam? Olha, eu já estou, porque eu vim direta para aqui, não tomei café, não comi o meu chocolate e fico a salivar só de pensar que a seguir vou tomar o meu café e comer o meu chocolatinho.
E isto está onde a viver? Na minha mente. Não é real. Aqui agora não está a acontecer. Mas eu só de pensar naquilo, os meus olhos até... Ok. Mas se eu de repente quisesse desprogramar o chocolate e fizesse uma coisa tão simples como... Não é tão simples assim, que isto implica aqui vários processos. De repente, conecta-te com aquele chocolate, vê o chocolate a derreter, vê não sei o quê, e agora é um poio de cocó. Come lá esse poio de cocó. E dá-te um curto-circuito interno. Então é bastante provável, depois isto obviamente que depende da química, da intensidade, como isto é programado, por isso aqui a técnica do programador ou desprogramador, neste caso, do terapeuta de PNL, é muito importante, porque é isto que vai fazer com que a experiência também funcione ou não funcione, não é? E por isso é que eu faço muita palhaçada e introduzo aqui muita energia para conseguir mexer efetivamente naquela sua modalidade, porque eu tenho que gerar química suficiente, positiva ou negativa, para anular a química anterior. Ok? Isto é muito giro. Isto é muito giro. Porque imaginem, vocês podem mexer nas memórias de dor todas que têm. E vocês podem mexer nas memórias de amor. Vocês podem intensificar uma memória. Ou vocês podem afastar a memória. Seja um som, seja uma imagem, seja o que for. E agora eu pergunto, vocês sabiam isto? Vocês tinham noção disto? É que isto é muito lindo, mesmo. Eu quero dizer-te uma coisa, antes de terminar, quero deixar aqui esta frase. É muito importante tu libertares memórias de dor. Sejam elas experiências passadas, pessoas, o que quer que seja. É muito importante tu libertares memórias de dor. E se a tua mente te vem aí dizer em off, mas eu não quero apagar aquela pessoa da minha vida, porque muitas vezes eu ouço isto. Ai, Joana, mas eu tive uma história tão bonita com ela, eu não quero apagar aquela pessoa da minha vida, até porque nós somos amigos. Está bem, meu amor? Ninguém te vai apagar a pessoa da vida. Vai-te modificar a representação mental, entre parênteses, memória, que tu tens dela. Só isso. Tu queres continuar apegada a um desejo sentido de amor ou queres continuar a viver a tua vida livre e com espaço aberto para manifestar de verdade o amor? Queres viver no apego ou preferes viver no amor? Eu estou a adorar. Suponho que também dá para uma perda. Dá, sim senhora, Sandra. É dos casos que eu mais trabalho. Aliás, este exemplo que eu dei do gatinho meu foi uma perda, não é? Mas foi imediata. Dá, sim senhora. Dá para uma perda, dá para um medo, dá para tudo. A PNL é linda. Ainda bem que tu já te inscreveste no curso. A PNL é linda. É mesmo uma área muito bonita. Muito bonita. E eu ensino tudo isto no curso deste fim de semana, que vai ficar gravado e que tu depois podes adquirir, mas não pelo valor que está agora. Por isso, meu amor, olha, entre hoje e amanhã, que é dia de portal 22/4, um dia para a ação, vem ter comigo, porque vai ser a última oportunidade de tu fazeres parte deste curso. A partir de amanhã não entra mais ninguém, ok? É a última oportunidade. E te garanto, se tu achas que já sabes muito, se tu até tens sessões comigo, ou até já fizeste mentorias, ou até já fizeste até o outro curso anterior, não tem nada a ver. Metodologia Sunit na prática. Metodologia Sunit na prática. Eu vou-te ensinar a pegar nisto e a trazer para a tua vida real, para as tuas experiências. Vale super. Vale super. E vou dizer mais, é a melhor coisa que eu criei até hoje. E eu vou dizer criei porque este curso foi tão reestruturado que ele não é igual. Está mesmo criado. Tem um manual, tem um caderno de exercícios para transformares a tua vida. Entre hoje e amanhã ainda te podes inscrever e se vieres ter comigo, eu tenho um miminho para ti. Ok? Curso e leva-te com a PNL. Vais aprender tudo isto e muito mais. E te garanto, a tua vida vai elevar, vai sair desse lugar em que está. Tu vais perceber como é que funciona a tua mente,
os teus padrões mentais, os teus bloqueios, mas mais do que perceber, tu vais aprender a lidar com eles, a mexer neles, a modificá-los, a transformá-los, a transmutá-los. Isto é só mais um cheirinho daquilo que eu vou ensinar este fim de semana. Já somos quase 60 alunos neste curso, ok? Antes de ir embora, vou-te deixar 4 perguntas para tu refletires. Que memória continua a ter impacto dentro de mim? Que memória continua ainda a ter impacto dentro de mim? Estou ligada a essa pessoa, à pessoa que ela é hoje, ou é apenas a memória que eu guardo dela? Terceira pergunta. Estou apegada à realidade ou à história que a minha mente conta sobre o passado? Quarta pergunta. Que emoção é que essa memória desperta em mim? E no fim, vais escrever assim: para mais informações, manda mensagem à Joana Pinho ou vem fazer o curso e leva-te com a PNL. E eu vou só terminar 14 e 14. Gratidão, universo. Estava a precisar aqui de sentir a tua presença. Vou só terminar deixando esta frase que para mim é muito importante, que é: muitas pessoas estão continuamente a tentar mudar de vida através do exterior. Ok? Através do exterior. Porque aquele relacionamento não funcionou, vou procurar outro, vou procurar não sei o quê, e isto não funciona. Ou melhor, pode funcionar durante pouquinho tempo, mas não sustenta. Porque não é através do exterior, é através do interior. A tua mente comanda a tua vida. Agora és tu que decides se agarras o comando e passas tu a subordinar a mente a ti ou se deixas que ela te continue a subordinar. Gratidão, meus amores. Gratidão, gratidão. Venham ter comigo, que são as últimas oportunidades. Há muita gente que eu vi aí desse lado que foi passando aqui os olhos, que eu amava que estivesse a fazer este curso comigo, porque sei o impacto enorme que ele iria ou vai trazer à vida delas, caso elas se permitam. É a última oportunidade. Parem de escutar os sabotadores da vossa mente. Este não é o momento certo. Tu já sentiste, meu amor. Estás só a arranjar desculpas. Está bem? Um beijo.